Olá, queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja guardando cada coração. Estamos, enfim, finalizando aí o nosso estudo do ano 2020, onde nós tivemos o privilégio de poder estar estudando a revista Ezequiel e Daniel, da editora Cristã Evangélica. Eu sou o pastor Edinaldo, um dos professores da Escola Bíblica Terra dos Milagres, na Igreja de Nova Vida, em Olaria, no Rio de Janeiro, na turma Adultos 1. E nós estamos aí finalizando esse estudo. Temos como tema Ezequiel e Daniel. E os textos bíblicos que nós vamos trabalhar, como referência, é claro, Ezequiel 2:5 e Daniel 6:26. Mas antes de nós continuarmos com o nosso estudo, eu gostaria de ter um momento de oração. Pai querido e bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós rendemos graça ao Teu nome, ó Deus querido e santo, por ter nos proporcionado chegar ao término desse estudo, Deus, mesmo que sendo online, mesmo sendo através das gravações que nós realizamos durante esse ano, ou pelo menos a maior parte dele, Deus, nós fizemos esse estudo distante dos nossos alunos, ó Deus, mas aprove o Senhor que assim fosse, e nós rendemos graças a Ti, Senhor, não por essa dificuldade, mas por tudo que o Senhor nos permitiu realizar, sabendo, Deus, que também tivemos a oportunidade de alcançar muitos corações através do ensino da Tua Palavra, Deus. Por isso nós somos gratos a Ti e te pedimos ainda, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue trabalhando os corações, ó Deus, para receber ainda essa porção, a última aula que estaremos ministrando. Prepara cada coração, dá-me sabedoria e discernimento, ó Deus, e ousadia no Teu Santo Espírito para ministrar essa aula, de maneira, Senhor Deus, que o Teu nome cresça, Deus, e que assim seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos, ó Deus, e já Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Eu quero ler com os meus irmãos Daniel 6, versículo 26, como está na referência aí do nosso tema, para nós darmos continuidade ao nosso estudo. Diz assim a palavra do Senhor: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Esta é uma declaração do rei Dario, reconhecendo a soberania de Deus. Vamos ao nosso estudo. Nós temos como alvo da lição reconhecer a importância de ser perseverante e fiel, mesmo em meio à perseguição. Nós tivemos um ano atípico, né, queridos, que com certeza muitos de nós passou por muita provação, né? E graças a Deus aqueles que perseveraram e chegaram aí até aqui. Um outro ponto, ter convicção de que um cristão não pode viver sem a palavra de Deus e sem oração. Isso é crucial na vida do cristão, né? Ter uma vida de oração mediante a palavra de Deus. Desenvolver fidelidade e perseverança é um outro ponto que muitos de nós deixa a desejar, que é ser fiel ao nosso Deus e perseverar nessa fidelidade. O quarto ponto, desejar ler a Bíblia e orar ainda mais. Nós precisamos ter como referencial a palavra de Deus e orar sem cessar, como disse o apóstolo Paulo. E último ponto, sentir-se pronto para viver a eternidade. Eu não sei, queridos, quantos de vocês, quantos de nós estamos preparados para a eternidade. Mas nós precisamos estar neste mundo
com os olhos nos céus, porque a nossa pátria, segundo a palavra de Deus, está nos céus. Vamos ver aí então essa questão aí, Ezequiel e Daniel. Chegamos ao final da nossa revista, Ezequiel e Daniel. Estudamos o profeta Ezequiel no primeiro quadrimestre e estamos finalizando aí o estudo do profeta Daniel nesse segundo quadrimestre, né? Aliás, a autora da lição, que é a última lição 17, ela propõe um resumo do estudo dos dois profetas, Ezequiel e Daniel. E ela faz aqui alguns contrapontos, destacando pontos em comum aos dois profetas. E o primeiro ponto que ela aborda aqui é com relação a que ambos foram levados cativos para a Babilônia, ou seja, tanto Ezequiel quanto Daniel eles foram cativos no Império Babilônico. O segundo ponto as suas mensagens eram, porque escreveram naquela época, né? Mas também são de caráter apocalíptico. Se você não entende o que significa essa expressão apocalíptico, quero lhe dizer que significa dizer as coisas que irão acontecer nos últimos dias. E o terceiro ponto, nós temos aqui como ambos profetizaram juízo e restauração. Ambos estavam tratando com o povo de Deus. A autora da lição também destaca diferenças entre os dois personagens, Ezequiel e Daniel. Vamos analisar o quadro a seguir. Ezequiel, segundo o estudo, diz que Ezequiel era sacerdote. Mas aqui, irmãos, eu quero destacar algo para nós, trazendo algumas informações. Ezequiel, apesar de fazer parte da linha sacerdotal, porque o seu pai era sacerdote, Ezequiel não teve a oportunidade de exercer seu ofício de sacerdote. E digo isso por quê? Porque Ezequiel fora levado para a Babilônia antes de completar uma idade que exigia, né, para poder exercer o ofício sacerdote no templo. Então Daniel ele foi privado, Ezequiel foi privado deste ofício, porque a idade exigida era 30 anos, e ele foi levado cativo para a Babilônia antes dos 30 anos de idade. Contextualizando aí com o outro profeta Daniel, Daniel não era sacerdote, mas sim um servidor público. Ezequiel desenvolveu seu ministério pastoral no exílio, olha só. Ezequiel não exerceu o seu ofício de sacerdote, mas exerceu o ministério pastoral, cuidando dos seus compatriotas no exílio. Daniel foi um servidor público, como já disse, e Ezequiel trabalhou para os exilados, exercendo sua função pastoral. Daniel serviu ao rei e ao povo babilônico. Daniel era um garoto, um rapaz jovem e muito especial. Ezequiel formou líderes, e nós, lendo a história bíblica, vamos enxergar alguns líderes que ele formou, como Neemias, que reconstruiu os muros e o templo em Jerusalém, como também os guardiões das escrituras sagradas, como Esdras. E nós podemos afirmar isso lendo Neemias 8, versículo 18, que diz: dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então veja que Ezequiel, ele foi capacitado, ou melhor dizendo, foi dirigido por Deus para formar líderes, que retornaria a Jerusalém para continuar conduzindo o povo na terra onde Deus havia prometido dar aos seus pais.
Daniel, como líder, ele se manteve íntegro em todo o seu ministério. Nós vemos ali um capítulo no início do livro de Daniel, que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias lá do rei da Babilônia. Ezequiel e Daniel, eles não voltaram do cativeiro babilônico. Contudo, eles guardaram a sua fé. Então veja que tanto Ezequiel quanto Daniel tiveram algo em comum, né? Que eles perseveraram na sua fé. Partindo para o primeiro ponto aí da revista, quem está acompanhando a revista, é claro, vamos ver aí o primeiro tópico, em se tratando do caráter do Deus a quem servimos. Veja, queridos, que o nosso Deus é o mesmo Deus de Ezequiel e Daniel. A Bíblia relata que a atuação desse Deus na história é para fortalecer a nossa fé. Deus, ele é um Deus fiel. As várias provações que Ezequiel e Daniel passaram serviram para mostrar-lhes quanto Deus é fiel. Queridos, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aplicando para os nossos dias, se pecarmos, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Veja o que diz aí a primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Contudo, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 33, versículo 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então veja, querido, que Deus, ele é fiel, ele não muda. O tempo passa, o homem ele é levado a várias situações e transformações, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Ele é o que é ontem, hoje e será eternamente. Um outro ponto que devemos destacar sobre o caráter de Deus a quem servimos: ele é santo. O nosso Deus não pode conviver com a impureza. Ezequiel viu a glória do Senhor afastar-se do templo por causa das terríveis coisas abomináveis que se fazia às ocultas no templo. Ezequiel 11, 23 diz: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias oferecidas no palácio babilônico. Daniel 1, capítulo 1, versículo 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja, querido, nós, diante dessa revelação de que Deus é santo, e nós, como enxergamos essa questão da santidade de Deus? Como nós temos nos preparado para nos relacionar com esse Deus santo? Veja o que diz Hebreus 12, versículo 14. Segue a paz
com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 de Pedro também diz, capítulo 1, versículo 14 a 16, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, querido, dentro dessa questão do caráter de Deus, a quem servimos, a Bíblia nos testifica de que Deus é fiel e Ele é também santo. E exige de nós fidelidade a esse Deus e uma vida de santidade. O segundo tópico, a centralidade da palavra de Deus, segundo o tema da revista. Vamos observar como a palavra de Deus atuou na vida dos profetas Ezequiel e Daniel. No que se refere a Ezequiel, a autora da lição separou o relato do Vale dos Ossos Secos, onde a Ezequiel foi revelado a restauração de Israel através do ministério da palavra e do Espírito. Eu não vou ler o texto, mas vou deixar como referência para você. Você pode ir lá conferir Ezequiel 37, versículo de 1 a 14, que vai tratar desse assunto. Com relação a Daniel, o conhecimento da palavra e a fidelidade à lei de Deus, Daniel pôde manter-se incontaminado pelo paganismo do ambiente onde tinha que viver e trabalhar. E por isso, ele não perdeu a esperança no Deus que é fiel e cumpre com seus propósitos. Daniel 12, versículo 13 diz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então veja, queridos, que você ter conhecimento da palavra de Deus é crucial na vida do cristão para que possa viver onde quer que esteja, de maneira fiel e digno, para que o nome do Senhor seja louvado, glorificado e exaltado na sua vida e através da sua vida. Daniel, ele contribuiu e decidiu tomar essa postura. Então eu entendo, querido, que se Daniel pôde cumprir com este mandamento, com esse desejo de Deus na sua vida, nós também podemos, não pela nossa própria vontade, mas pelo Espírito que opera em nós. Devemos sempre buscar a direção de Deus, porque somente Ele é que nos ajuda a cumprir com os seus propósitos em nossas vidas. O terceiro ponto, o papel da oração na vida. Veja bem, querido, que Daniel, ele é um exemplo para todos nós. Daniel fora tirado da sua casa, a sua pátria, muito jovem, e levado a um outro país de cultura completamente avessa à sua. Contudo, ele não permitiu que nada o afastasse da vida de oração. Os sonhos revelados demonstravam sua intimidade com Deus em orações. Seja qual fosse a situação, Daniel buscava respostas através da oração. Através da oração, Daniel mantinha seu testemunho fiel perante a um mundo hostil e recebia a orientação de Deus e não deixava de agradecer. Contextualizando para os nossos dias, como tem sido a sua, a minha, a nossa vida de oração?
Temos sido gratos a Deus, mesmo em meio às dificuldades que atravessamos? O que o Novo Testamento destaca a respeito da oração? Vamos ver aí Efésios 5, versículo 20, que diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então veja, querida, que uma vida de oração é o modelo de todo cristão que quer viver uma vida plena, uma vida alinhada com o nosso Deus, porque este mundo tem nos oferecido muitas coisas, e somente através da oração, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, nós podemos dizer não, nós podemos abrir mão daquilo que não nos conduz à vida eterna, naquilo que nos afasta do nosso Deus e nos leva para uma vida errada, uma vida que não nos conduz à vida eterna. Mas nós podemos decidir, porque Daniel decidiu não se contaminar. É uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias, em nome de Jesus. Próximo tópico: a perseguição, suas causas e efeitos. Os cristãos de hoje estão sendo perseguidos em toda parte. Daniel e seus amigos não escaparam aos ataques das forças malignas. Os 3 jovens foram lançados na fornalha. Daniel foi colocado na cova dos leões. Além das questões políticas, existia um plano diabólico para disseminar com os servos do Deus Altíssimo. Mas, contudo, todavia, tudo contribuiu para que o nome, poder e glória do Deus Criador, do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse exaltado no meio daquela nação pagã. Então veja, queridos, que a perseguição a nós cristãos não começou hoje, não começou ontem, mas há muito tempo, desde que o mundo é mundo. Mas nós precisamos decidir e tomar uma postura de que Deus, Ele pode nos guardar. Então veja, querido, que os cristãos de hoje estão sendo perseguidos em toda a parte. Há perseguição aos fiéis em diversos continentes. Perseguições de pequenas proporções, mas também de grandes proporções. Há quem perca o emprego por não aceitar ser associado a algum tipo de ato ilícito. Há os que sofrem discriminações por simplesmente declarar ser cristão. E há os casos extremos, mais extremos ou extremos, onde nossos irmãos são mortos por não negar a fé em Cristo. Quando caíram na fornalha, o próprio Senhor esteve lá com eles. Ou seja, estamos fazendo uma referência aqui aos 3 amigos de Daniel. Aqueles jovens que foram lançados na fornalha, Deus não os abandonou. Pelo contrário, esteve junto com eles na fornalha. E podemos fazer aqui um contraponto, queridos. Que o nosso Deus, Ele não nos livra das dificuldades que nós estamos ou iremos atravessar, mas Ele garante que estará conosco, que passará conosco. E isso é motivo
de contentamento e de alegria em saber que o nosso Deus não nos abandona, mas se mantém ao nosso lado e passa conosco, seja ela qual for a tribulação. Ponto 3. Nos dias de Daniel, foi mostrado que até o fim, a perseguição do povo do Senhor se intensificaria cada vez mais. Veja o que diz Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então veja, querido, que Deus, ele é fiel para conosco. Tantos quanto não negarem o Senhor e se mantiverem fiéis, serão achados no livro da vida. Ponto 4. A perseguição suportada com fé e fidelidade purifica e prepara o servo do Senhor para participar no reino eterno. Veja, querido, que Mateus 24, versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja que existe uma condição para nós ganharmos os céus. É perseverarmos até o fim. Ponto 5. A importância do preparo para o reino eterno. Em Ezequiel, o povo é exortado a restaurar os valores com Deus, a separar-se de tudo que possa contaminar. Veja o que diz Ezequiel 43, versículo 10 e 11. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Veja, querido, que existe um preparo. E o preparo é manter-se incontaminado, para que nós possamos entrar no reino eterno. Em Daniel, os sábios serão acrisolados, isto é, toda impureza será tirada, adequando-os para participar do reino eterno. No Novo Testamento, nós também somos exortados a nos purificar. Veja o que diz Romanos 12, versículo 12 a 14. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em pundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então veja, queridos, que nós precisamos tomar uma postura. Jesus disse que nós somos sal e luz e devemos andar na luz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então veja, queridos, que nós precisamos entender
que não basta apenas você levantar sua mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Há um caminho a percorrer. E esse caminho deve ser traçado em nossas vidas com dignidade, justiça e fidelidade e santidade ao Senhor nosso Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz. Primeira carta de João 3, versículos 2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus. Está falando aqui, né, escatologicamente, da vinda de Jesus. Seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então veja, querido, que não existe uma maneira de nós caminharmos sem buscar santidade. Diante do nosso Deus, nós iremos nos apresentar santos, puros e imaculados. Caso contrário, nós não estaremos diante dele. E precisamos buscar isto aqui, na terra. Não é nos céus. É aqui enquanto nós estivermos vivos, que nós devemos viver uma vida irrepreensíveis. Conclusão. Os testemunhos de Ezequiel e Daniel se completam. Ambos tratam dos problemas e das perspectivas do povo de Deus, mas de ângulos diferentes. A Ezequiel coube pastorear o povo de Deus no exílio, em cujo meio habitava, explicando as razões por que estavam ali e por que o templo e a cidade haviam sido destruídos. Mas, todavia, os consolavam as promessas de restauração como ação exclusiva da graça de Deus. O ministério de Daniel não foi dirigido aos seus contemporâneos judeus. Não lhes anunciou os motivos pelos quais os levaram ao cativeiro babilônico, mas anunciou ao seu povo que passaria por tribulação nunca antes vistas, mas que no fim o reino seria do Senhor nosso Deus. Tudo isso deve fortalecer a nossa fé, nos animar a buscar a santidade e esperar com paciência o grande dia em que o Senhor virá nos buscar. Então eu lhes pergunto, e também pergunto a mim mesmo, você, eu, nós, estamos preparados para a volta do Senhor? Nós podemos declarar Maranata, que significa dizer, vem Senhor Jesus? Eu quero finalizar esta lição, queridos, dizendo que a você que terá acesso a esse material, que o Senhor nosso Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você que quer levar uma vida de qualquer maneira, porque você entende que isso não vai te levar para o inferno, você está enganado, querido. Hoje é o dia de você mudar o seu pensamento. Se você assistiu esta aula, de fato, com atenção, você vai entender que para estarmos diante do nosso Deus, que é justo, santo e puro, que não pode conviver com o pecado, você precisa mudar suas atitudes. Você precisa pensar como você está caminhando com Deus. Que talvez você esteja caminhando com Deus como caminhou Pedro. Mas Pedro precisou entender que precisava de fato haver uma mudança de transformação. Todos nós somos chamados para viver uma vida de santidade. Mas cabe a nós, cabe a mim, cabe a você tomar essa decisão. Que você decida nesse dia
Que você decida nesta noite, eu não sei que horas você estará ouvindo ou assistindo esse vídeo. Que você decida viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade não significa dizer, queridos, que você não venha pecar, que você não venha errar. Mas você precisa tomar uma postura diante de Deus e decidir caminhar com o Senhor. Porque isto sim vai fazer a diferença na sua vida. E no grande dia, quando o Senhor declarar: vinde benditos de meu Pai, você estará lá. Nós estaremos lá. Aqueles que perseverarem até o fim e que levaram uma vida de santidade. Essa palavra que eu tenho para você, querido. Sou grato a Deus pelo privilégio que tem de poder estar ministrando na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar e viver uma vida de santidade. Fique com Deus e que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente.